A paz do Senhor a todos os irmãos, ouvintes da palavra de Deus nesta noite. Eu sou a pastora Simone, esposa do pastor presidente da Assembleia de Deus Oicós. Estamos aqui nessa noite de domingo para estar dando início a mais um culto de adoração ao nome do Senhor. Nós sabemos que a situação aí no mundo não está fácil, as coisas não estão difíceis, e sabemos que somente através da fé, através do nosso Deus, é que podemos pegar e estar superando todas essas dificuldades que estamos vivendo aí fora. E queria que o Senhor Jesus, através da adoração aqui neste lugar, da palavra que será pregada, os louvores que serão entoados, Ele possa nesta noite estar ministrando no teu coração, ministrando nas vidas que estão presentes hoje aqui neste santuário e também em você que está aí na sua casa, no seu lar, necessitando de uma palavra. Eu desde já gostaria de dar aí uma saudação aos meus conterrâneos lá do Rio de Janeiro, que sempre estão assistindo as nossas lives, a minha mãe, a minha sogra, meu sogro, minha cunhada Raquel, o pastor Fábio, todos aqueles que sempre têm nos prestigiado aqui, ouvindo a palavra desta igreja e também enviando as mensagens que são pregadas aqui neste lugar para outras direções através do WhatsApp, para que essa mensagem chegue nos 4 cantos, não só do nosso Brasil, mas também tem chegado até o exterior. Então que Deus abençoe a vida de todos vocês, aos irmãos do Amazonas também, que tem abençoado muito esta igreja, abençoado com as suas orações, abençoado com doações que tem feito para que esta live, ela cada dia mais venha a ter um alcance e possa se tornar mais audível a todos aqueles que necessitam de uma palavra de salvação. Eu convido a todos nesta hora a ficarem de pé, para que nós possamos estar fazendo uma oração e venhamos estar dando início a este trabalho. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui na Tua presença, ó Deus, porque somos gratos a Ti, que até este momento o Senhor tem cuidado das nossas vidas, o Senhor tem cuidado da vida da Tua igreja, ó Pai, e tem sido o nosso sustento e a nossa provisão nesses dias de adversidade que estamos enfrentando na face dessa terra. Ó Deus Santo, nós chamamos a Tua presença, ó Deus, para o nosso meio, porque queremos sentir o toque do Teu Espírito Santo profundamente sobre nós, aquecendo os nossos corações, ó Deus, fazendo a nossa alma transbordar de alegria, ó Deus. Ó Pai, quantos corações nesta hora tristes e atribulados estão em seus lares, talvez até mesmo deprimidos, ó Deus, mas que neste momento o Senhor pode vir ao encontro, ó Pai, através do Teu Espírito Santo e trazer a alegria que só o Senhor pode dar. Ó Pai querido, nós pedimos que o Senhor continue conosco, com a Tua igreja, ó Pai, nos fortalecendo, nos encorajando, nos protegendo nesta terra e nos dando a palavra de sabedoria, ó Pai, para estar ministrando, ó Deus, e que vidas venham ser edificadas, venham ser saradas, venham ser curadas, ó Pai, em meio a este caos que estamos passando. Pai, fica conosco neste culto, abençoa-nos nesta hora, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém? Ainda de pé, eu gostaria de convidar os irmãos para estar abrindo a palavra de Deus no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 22 ao versículo 33, Mateus 14, do versículo 22 ao 33, a palavra de Deus nos diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe,
a muitos estádios da terra açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Amém? A igreja pode assentar. Nós acabamos aqui de fazer a leitura desse texto, e o que nós podemos pegar de tirar de lição de um texto como esse, que fala a respeito de Jesus andando sobre o mar, mas que também nós vemos a respeito de superar uma tempestade. Então eu vejo aqui, irmãos, que superar essa tempestade significa que nós precisamos estar transpondo algo. Se nós formos analisarmos a palavra tempestade dentro da tipologia bíblica, nós vamos ver que esta palavra, ela representa luta, ela vai representar adversidade, ela representa tribulação. E quantos de nós entramos aqui nesta noite e talvez algum de vocês possa estar vivendo um momento como esse, um momento de tribulação na sua vida, um momento de luta, que entrou, embora esteja com um sorriso no rosto, mas só Deus sabe como está o coração. Quantos estão assistindo essa live nesta hora, estão com o coração atribulado, com medo de pegar essa doença que hoje tem se alastrado ao longo de todo o mundo? Mas eu quero te dizer uma coisa, nós aprendemos aqui com o nosso pastor, ele sempre tem pregado para nós, não só em nossos cultos, como nas lives também, que sempre nós teremos uma adversidade em nossas vidas. Nós sempre vamos ter um novo desafio, uma nova tempestade que irá surgir para nós precisarmos estar superando. E quando nós menos esperamos, é que essa tempestade vem e ela acaba surgindo sobre nós. Ela acaba surgindo no meio do nosso caminho e às vezes a gente não sabe o que fazer, ficamos sem saber como enfrentar essa tempestade. Mas pastora, eu não estou conseguindo compreender, como assim tempestade? A tempestade na minha vida pode ser um problema financeiro, a tempestade, ela pode ser uma doença, ela pode ser uma má notícia, como alguns tempos atrás, que eu recebi uma notícia em que meu pai não estava bem e que pelo diagnóstico médico não era um dos melhores diagnósticos. Mas o Senhor Jesus, através das orações da igreja, de irmãs de oração que estavam, embora eu não tenha colocado nos grupos oficiais, mas que estavam em oração comigo, Ele estendeu as suas mãos e interviu e colocou-o de pé novamente, porque ele não estava conseguindo nem mais sair da cama, de tanta dor que ele sentia na cabeça e as debilidades físicas, em virtude dele já ter várias comorbidades. Mas o Senhor Jesus tem ajudado a minha família a vencer
essa tempestade. Então, o mundo está passando por uma tempestade, mas o Senhor Jesus, o Deus de Israel, Ele está nesta noite aqui conosco para me ajudar, para ajudar você a superar qualquer tempestade. Por isso que nós devemos ficar confiando em Jesus, como a palavra diz aqui em Mateus. Os discípulos estavam ali atravessando o mar, tiveram que enfrentar a tempestade, e chegou um momento que até alguns começaram a se desesperar. Mas nós não podemos nos desesperar, porque existe alguém que está conosco no barco, e esse alguém é Jesus. Jesus, Ele está comigo, Jesus, Ele está com você, Ele tem visto a dificuldade que você está passando. E se você nessa noite, você que está assistindo essa live, entregar o controle da situação para Jesus, e não olhar para as circunstâncias dessa vida, o Senhor Jesus vai fazer com que você passe por toda essa tempestade, e você vai cantar o hino da vitória, porque a calmaria ela vai vir. Você vai superar todas as dificuldades. Creia no nome de Jesus. Ele está aqui nesta noite, amém? E as palmas adorem ao nome do Senhor. Nesta hora o ministério de adoração estará louvando a Deus. Podem chegar. E nós estaremos dando início à abertura da nossa adoração. Convido a igreja a ficar de pé com um louvor que diz: atrai o meu coração. Às vezes nós entramos, sabe, pastor Walter? Tem irmãos que às vezes entram na casa de Deus, mas a cabeça ainda está lá no problema, não é verdade? E até nós mesmos, isso já aconteceu comigo. Às vezes a gente está vivenciando um problema tão difícil que a gente não consegue se desligar. Mas nesta hora eu te convido a você se despir de tudo e você pegar, agora falar assim: Senhor, me atrai o meu coração ao teu coração. Une, Jesus, o meu coração ao teu. Diga ao Senhor Jesus, como nós vamos dizer nessa canção, que o Senhor, Ele é a tua vida, que o Senhor, Ele é o teu refúgio, que o Senhor, Ele é a tua salvação. Jesus, és meu amigo. Fale para Ele que Ele é o teu amigo. Aleluias. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Não somos nada sem Deus. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida. Tu és minha vida. Jesus, és meu amigo. Jesus é teu amigo. E a tua vontade, doce Espírito,
meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Que a tua presença, oh Espírito, és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar, Jesus. Quantos podem tocar nessa noite, Jesus? Glória a Deus. Então você der uma linda salva de palmas para o teu Deus, o mais forte que você puder. Aplauda o teu Deus nesta noite. Sabe qual era a diferença de Davi? Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque a alma dele, o coração dele estava ligado ao nosso Senhor Deus. E se nós estivermos com o nosso coração, com a nossa alma ligada à alma do Senhor, Deus, Ele vai te tocar aí aonde você estiver. O Senhor, Ele vai mudar a história da tua vida. Ele vai trazer alegria para o teu ser. Ele vai lá aonde você não pode ir e vai mudar toda a situação que você possa estar vivenciando dentro do teu lar. Ele pode mudar a história dos teus negócios. Mas nós precisamos aprender a chegar até o altar de Deus. Nós precisamos aprender a nos derramar na presença do Altíssimo e sentir e fazer Deus perceber que Ele é o único para as nossas vidas. Sabe o que o Senhor quer de mim e de você? Quebrantamento, quebrantamento de alma e de espírito. Quando Deus, Ele vê que eu e você nos derramamos na presença dEle, que nos prostramos com coração contrito e sincero, Ele vem e estende as suas mãos sobre nós, e o Espírito Santo de Deus se move sobre a vida da igreja, sobre o povo, e nós podemos contemplar curas e libertações sendo realizadas. E Deus, Ele quer operar milagres nesta noite aqui em nosso meio. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Se renda nos pés de Jesus, aleluias. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado
preparado. O Senhor tem um novo pra amanhã mim. reservado para você. Aleluias. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. O amor de Deus, Ele jamais te deixa. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Há um novo amanhã preparado para mim e para você. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Toda a igreja. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aleluias. É nos braços de Jesus que nós encontramos refúgio. A mulher que tinha um fluxo de sangue, ela se rendeu aos pés de Jesus e ela foi lá e tocou na orla do mestre, e da orla do mestre saiu virtude e ela foi curada. Se nós nos rendermos, nós seremos curados. Você que está aí no seu lar será curado da depressão, será curado de toda angústia de alma. O Senhor Jesus, Ele está aqui. Nós iremos adorar ao Senhor agora com um louvor que diz: quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é este homem? Este homem é Jesus. Jesus teve o poder de andar sobre o mar. E Ele está aqui nesta noite para gerar em você essa fé de andar sobre as águas e ir até o teu Deus. Sobre o mar, quem é este que pode fazer o mar
se calar. No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado canto. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenhas medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado canto. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Amém. Glória a Jesus. Louvado. Como é maravilhoso louvar a esse Deus. E eu quero dizer para você, diácono Valnir e diaconisa irmã Silvana, que eu estava orando nessa noite e o Senhor me mostrava vocês dois. Eu não sei qual é a dificuldade que vocês estão vivenciando. Eu via muita angústia de alma no teu coração, diácono Valnir, mas eu quero dizer que o Senhor, Ele conhece, Ele sabe aquilo que você tem apresentado ao teu Deus. E o Senhor, Ele está nessa causa. Então, tão somente confia no Senhor, que o Senhor, Ele vai dar a vitória que vocês dois têm buscado da parte do Senhor. Amém? Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O Senhor, Ele está em nosso meio aqui, meus irmãos. Continue adorando, glorificando o nome do Senhor, porque eu posso sentir a presença de Deus aqui no meio da igreja. Eu convido o nosso pastor Walter nesta hora, e ele vai estar trazendo uma palavra neste momento. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, não poderia deixar de confessar aos irmãos a saudade que eu estava sentindo, irmãos, das nossas reuniões, dos nossos cultos, aleluia. A saudade, irmãos, de glorificar a Deus em comunhão com a igreja, em comunhão com os irmãos, aleluia. Irmãos, nós podemos perceber
que nunca será a mesma coisa você participar de uma live em casa e você está na igreja com todos os irmãos para celebrar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Queridos irmãos, fazendo uso de um lugar comum, bem conhecido, não há o que pague o privilégio de poder estar na casa do Senhor. Isso, irmãos, é tão forte, que o Espírito Santo deixou registrado pela instrumentalidade de Davi. Davi declarou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Irmãos, é inconcebível a um crente lavado e remido pelo sangue de Jesus que não se alegre em vir para a casa do Senhor. É inconcebível. Alguma coisa está errada, ele deve ter algum defeito, porque vir para a casa do Senhor, irmãos, é algo extraordinário. Queridos irmãos, eu quero trazer uma breve palavra, aleluia, da parte do Senhor, e eu quero ler com todos os irmãos, no livro de Apocalipse, o capítulo 1, os versículos 12, 13 e o 20, aleluia. Diz assim a palavra de Deus: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. E o versículo 20 diz assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Queridos irmãos, o propósito desta palavra é confortar os irmãos, exortar os irmãos, lembrando que exortação não é bronca, exortar é animar. Então, o propósito desta palavra é trazer consolo aos corações dos irmãos. João, já bastante idoso, com mais de 90 anos, ele foi exilado na ilha de Patmos, que é uma ilha vulcânica que fica a cerca de 100 quilômetros das margens ali da Turquia, do limite da Turquia, mas pertence à Grécia. E João foi mandado para lá, por ordem do imperador, para que lá ficasse preso. Era uma ilha prisão. E quando João estava lá, no dia do Senhor, ou seja, no primeiro dia da semana, João teve a visão. E nesta visão, ele ouviu uma grande voz, e ele diz que era uma voz como uma voz de trombeta, ou seja, era uma voz forte, que retinia nos seus ouvidos, impossível de não ouvir. E diz a palavra do Senhor: e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Louvado seja Deus. E aqui, irmãos, no versículo 20, já adiantando, porque a palavra é curta, teremos a pregação. Estes 7 castiçais representavam a igreja, representa a igreja, 7 castiçais. E ele também viu 7 estrelas, e viu no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Esta expressão, irmãos, semelhante ao Filho do Homem, de acordo com a enciclopédia Beacon, significa que ele viu uma figura de alguém, que ele sabia ser Jesus, mas que tinha a forma de um homem, de um ser humano, mas um ser humano glorificado. E nós percebemos, a própria palavra de Deus não deixa margem para dúvida, que este ser que João viu era Jesus. Aleluia. Aquele mesmo Jesus que ele conhecera na sua juventude, que era humano, mas agora ele viu Jesus glorificado. Queridos e amados irmãos, aleluia, o que mais me chama a atenção nesse texto, e é esta mensagem principal que eu quero deixar para a igreja:
O mesmo Jesus que João viu na ilha de Patmos é o mesmo Jesus que hoje se faz presente aqui através do Espírito Santo. E João viu que este mesmo ser extraordinário, a segunda pessoa da Trindade, louvado seja o nome do Senhor, passeava no meio dos 7 castiçais. Aleluia! Como os 7 castiçais eram uma igreja, representava a igreja de todas as épocas, nós podemos ter certeza que a nossa igreja, a Assembleia de Deus Oicós, ela estava representada lá, naqueles 7 castiçais. E como Jesus lá foi visto como que passeando no meio dos 7 castiçais, o Senhor hoje, Ele passeia no meio da igreja. E isso significa, meus amados irmãos, que Ele está bem ciente, que Ele está realmente preocupado. Aliás, abrindo aqui um parêntese, Jesus não se preocupa, Ele é Deus, mas vamos admitir, irmãos, pelo fato da linguagem humana precisar desses símbolos, Jesus está vendo o que estamos passando. Aleluia, Ele está passeando, e sempre que a Bíblia fala, meus amados irmãos, referindo-se a passear, a Bíblia está se referindo a alguém que está fazendo uma conferência, uma verificação dos seus domínios. Quando a Bíblia diz que Jesus passeia no meio dos castiçais, Ele está olhando para você, Ele está olhando para o pastor Moisés, Ele está olhando para mim, Ele está vendo o nosso estado, Ele está vendo a nossa apreensão, Ele está contemplando a nossa preocupação, porque Ele tem, queridos e amados irmãos, o supremo interesse no bem-estar da noiva, que é a igreja. Aleluia! Ele passeia, irmãos, assim como nós passeamos, para quem tem propriedade, passeia pela sua propriedade, fazendo uma vistoria, para ver se tudo está nos conformes. Assim Jesus passeia no meio da igreja. Aleluia! Ele passa no meio do ministério, aleluia, e contempla o coração do pastor, contempla o coração dos demais pastores. Ele passa no meio, aleluia, da igreja, e Ele está vendo, minha amada irmã, a dor que você está sentindo. Ele está vendo, meu amado irmão, a preocupação que você está passando, e Ele não é, meus amados irmãos, inerte. Ele padece juntamente conosco, aleluia. E para encerrar, queridos irmãos, eu quero apenas fazer menção da expressão que existe em todas as 7 cartas que João escreveu. O Senhor diz em todas elas: eu sei as tuas obras, aleluia. Irmãos, isto implica, isto significa dizer que o Senhor acompanha Diácono Valdir, os nossos passos, aleluia, desde a hora em que nós despertamos, até a hora que nós nos recolhemos para o descanso da noite, o Senhor está acompanhando, e Ele está dizendo assim para você e para mim: eu sei as tuas obras, eu conheço os teus passos, aleluia. E oxalá, meus amados irmãos, que o Senhor possa acrescentar para cada um de nós: eu sei as tuas obras e me alegro com o teu proceder, aleluia. Porque Paulo vai dizer, irmãos, na sua 2ª carta aos Coríntios, Paulo diz assim: porque nós queremos muito ser-lhe agradável. Este era o prazer de Paulo, agradar a Deus. Será este o nosso prazer? Será esta a nossa alegria? Será esta a nossa maior motivação? Ser agradável ao Senhor, aleluia. Isto combina, irmãos, e aqui eu termino com o Salmo 37, que diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência e pelo privilégio que eu tive de matar a saudade da igreja do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Jesus, que palavra maravilhosa. Que o Senhor continue usando a tua vida, pastor Walter. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa palavra é ele dizer: Jesus
Ele andava pelo meio dos 7 castiçais, ele está no meio da igreja, ele está passando no meio do nosso Brasil. Irmãos, quantas vidas! Eu estava vendo jornais esses dias e eu vi na televisão falando que hoje, essa pandemia, as pessoas ficam muito presas à doença Covid que está sendo passada, mas esquece que a depressão hoje é a que está mais matando no mundo por causa dessa doença, mais do que a Covid. Então, quantos irmãos nossos nesta hora, por não poderem estar vindo mais à casa do Senhor, estão presos dentro de seus lares, estão vivendo isso, se sentindo angustiados, deprimidos, e nós como igreja do Senhor Jesus, nós temos que nos levantar, nós temos que levantar um clamor nessa terra, para que os nossos irmãos não venham se enfraquecer, a ponto de morrerem espiritualmente. O Senhor Jesus, Ele está em nosso meio. É um despertar espiritual que o Senhor, Ele nos trouxe nesta noite, através da palavra que o pastor Walter veio aqui e disse para a igreja do Senhor Jesus. Por isso, nós neste culto hoje estamos enfatizando a importância de você abrir o teu coração, a importância de você se entregar para Deus, porque o inimigo das nossas almas, ele está tentando nos laçar e nos tirar da presença do Pai, está tentando tirar as nossas famílias da presença de Deus, e somente uma igreja avivada, somente uma igreja alicerçada na palavra é que vai conseguir se manter de pé e vencer. É vencer a tempestade, como foi lido na leitura oficial aqui nesta noite. Nós só vamos conseguir andar sobre as águas e vencer todo esse mal quando nós estivermos totalmente crendo que Deus é poderoso para mudar a história do Brasil e do mundo, e as nossas vidas acima de tudo. Vamos ouvir agora a maestrina Débora adorando ao Senhor com um de seus louvores nesta noite, e que o Senhor te use, Débora, poderosamente aqui sobre este altar. Tenha liberdade para ministrar, para falar tudo aquilo que o Senhor hoje tem colocado no teu coração. Amém? Amém, glória a Deus. O Espírito Santo, ele está falando aqui nesse culto desde o começo, e só não entende quem não quer, né? Como diz a palavra de Deus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu sinto aqui a presença do Espírito Santo é real nesse lugar. Eu estou sentindo a chama do Espírito Santo aqui em nós, ardendo em meu coração. E eu já fui renovada aqui, está sendo uma bênção adorar, exaltar. Nós temos que aproveitar enquanto nós temos a oportunidade de estarmos reunidos, igreja, porque nós não sabemos até quando nós teremos essa liberdade de estarmos aqui na casa de Deus para prestar um culto, um sacrifício vivo diante do nosso Senhor. Então você que hoje teve essa oportunidade de estar aqui, abra os seus lábios, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. O Espírito Santo está falando, a depressão está tentando entrar nas mentes, nos corações dos cristãos. Então nós temos que vigiar, nós temos que ser prudentes e nos segurar na palavra de Deus. E esse culto está sendo todo direcionado pelo Espírito Santo, e eu acho lindo como o Espírito Santo, ele fala, ele trabalha, e eu me emociono só de ver como ele é perfeito, né? Na prática, assim, como ele conduz as coisas e tudo acontece. Então, nessa noite eu vou estar louvando um louvor que diz: abra o seu coração, decrete, declare, chega. Hoje acabou o meu momento de prova. Independente do que esteja passando aí fora, você tem uma ligação, você tem a proteção e o controle de Deus na sua vida. Você que está aqui, você que está na sua casa. Então agora, tire esse momento para estar tendo uma oração, um momento com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Abra o seu coração,
Deixe Deus falar contigo. Ele diz que terminou, Ele diz que acabou, o inimigo está vencido. Põe agora a sua fé em Jesus de Nazaré e esqueça sua luta. Vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. Passe pela luta louvando ao Senhor, passe pela prova exaltando com amor, passe na fornalha que Ele vai estar lá, porque Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Então não tenho que temer. Ele cuida de você. Ele te segura pela mão. Ele te conduz pelos caminhos da sua vida. Então entregue o controle nas mãos dele. Põe agora a sua fé em Jesus de Nazaré e esqueça sua luta. Vê se agora me escuta, o teu Deus está aqui. Passe pela prova exaltando com amor, passe pela prova exaltando com amor, passe na fornalha que Ele vai estar lá, porque Ele pisa na brasa, pra lá e pra cá. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. Mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Às vezes a gente esquece, né? O poder e a autoridade que tem o nosso Deus. Aleluia. Você tem um Deus que escreve e apaga, derruba o inimigo das nossas almas. E mesmo se na cova do leão você está, Ele é o leão da tribo de Judá. Só Ele é Aleluia. Só Ele é Deus, só Ele é Deus. E agora é chegado o momento especial, o momento em que iremos agora nos alimentar de uma porção da palavra de Deus, ministrada por nosso pastor presidente, pastor Moisés Firmo. E eu creio que você aí já foi edificado através dos louvores, através das palavras que foram dadas aqui no início deste culto. E eu gostaria de estar chamando o nosso pastor nesta hora para estar subindo na tribuna, e que Deus aí te use, pastor, e que venha estar, como diz aí, você sempre diz que a palavra é o que é a cereja do bolo, né? Então o Senhor agora nessa noite vai estar coroando, trazendo uma palavra vinda dos céus aí para os nossos corações, para que a igreja neste domingo possa retornar para os seus lares e que eles venham sair daqui reconfortados por Deus, por tudo aquilo que eles vieram buscar. O fardo é grande hoje que nós estamos vivendo, mas o Senhor Jesus, Ele tem sido o nosso conforto. E eu posso dizer que eu já me sinto confortada e alegre por ter ouvido toda a palavra que foi ministrada até o presente momento, e eu creio que eu vou sair transbordante agora que eu vou ouvir a ministração da palavra. Deus abençoe sua vida. Amém, glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor, amém? Se você puder. Não há lugar melhor do que estar na presença do Senhor, né? Na presença do Senhor, nós encontramos força, ânimo, alegria. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 17, do versículo 11 a 19. Eu gosto muito de falar sobre o Novo Testamento. Em primeiro lugar, que nós aprendemos tanto com Jesus, e o importante é que nós vamos hoje aprender algumas coisas interessantes.
O tema da palavra é reconhecendo o lugar de Jesus na sua vida. Qual é o lugar que Jesus ocupa na nossa vida? De verdade, qual é o lugar que Ele está no nosso coração? Será que nós compreendemos o lugar do Senhor na nossa vida? Reconhecendo o lugar do Senhor na nossa vida. Lucas, capítulo 17, verso 11. Quem encontrou diz amém? Você que está na sua casa, diz assim a palavra: e aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro, diga comigo, 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantando a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu o que? Diga comigo, aconteceu o que? Indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus e disse: não foram 10 os limpos? Aonde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Meu querido, quero que você entenda que este fato não é uma alegoria, não é uma parábola. Isso foi um fato que realmente aconteceu, é um fato verídico, registrado pelo apóstolo São Lucas, um apóstolo que se preocupou bastante, inclusive, em fazer uma pesquisa pormenorizada sobre muitas coisas que Jesus vivenciou. E este homem, Lucas, ele certamente, ao registrar isso no cânon sagrado, não está lá simplesmente para nós vermos um milagre que Jesus realizou, mais um, não. Está para nos ensinar várias lições, vários ensinamentos para a nossa vida cristã e para a nossa vida hoje em dia. Quando aconteceu este fato, Jesus estava nos seus últimos anos do ministério aqui nesta terra. Jesus já era conhecido. As pessoas sabiam que aonde ele andava, aonde ele estava, aconteciam milagres. O interessante é que o texto ele diz que Jesus, ele caminhava para Jerusalém e atravessou Galileia e Samaria. Provavelmente estava em Cafarnaum. E o interessante é que eu tive a oportunidade de ir em Cafarnaum. E quando você está em Cafarnaum, principalmente ele que tinha ali uma bateria de barcos, ele poderia ter simplesmente atravessado para Galileia, quem sabe chegado em Jericó e ali subido para Jerusalém. Esse seria o caminho natural, seria como se eu fosse daqui até, por exemplo, Colombo, e eu dissesse que eu teria necessidade de passar lá em Araucária, Seria uma coisa um pouco redundante. Jesus estava caminhando para o sul, e ele passa por Samaria. Ele tinha algo a fazer ali em Samaria. E o interessante é que Samaria não era um lugar pitoresco, não era um bom lugar para um judeu estar, e principalmente um judeu com alguns discípulos. Várias pessoas que passavam por Samaria muitas vezes eram assaltadas, eram rechaçadas pela população e perseguidas, porque os judeus e os samaritanos, eles eram praticamente inimigos. E eu comecei a analisar esse texto aqui. Jesus passa e tem uma necessidade de passar por aquele lugar, porque Jesus queria fazer uma obra naquele lugar. E o interessante é que quando Jesus quer fazer algo, quando Jesus quer manifestar a sua graça, quando Jesus quer curar, quando Jesus quer animar, quando Jesus quer restaurar alguma coisa, Ele faz o que for possível e impossível para alcançar, quem sabe uma alma, quem sabe uma pessoa, quem sabe uma necessidade. Nós estamos aqui reunidos em algum grupo de irmãos, você está na sua casa aí pela internet, e eu quero dizer para você que assim como Jesus passou lá por aquela cidade chamada Samaria, hoje Ele está passando aqui.
Ei, o pastor Walter já pregou aqui que Jesus passeava no meio das estrelas, no meio dos castiçais. Ele estava ali passeando no meio da igreja, representando a igreja. Ele está passeando aqui nesta noite. Ele está passeando aqui no nosso meio. E eu sinto a presença dele. Você sente a presença dele aqui? Feche os teus olhos um pouquinho comigo aí. Você que entrou aqui, quem sabe desanimado, quem sabe sem esperança, quem sabe agoniado por tantas mortes, tantas coisas na televisão. Hoje o Senhor Deus, Ele está passando aqui, porque Ele tem uma obra para fazer nesta noite. Levanta tua mão comigo aí, dá uma palavra de adoração, diga: Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me guardado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem guardado a minha família. Obrigado, Senhor, porque as coisas estão difíceis, mas não tem faltado pão, não tem faltado alimento. O Senhor tem, Senhor, suprido todas as coisas. Eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te entronizar neste culto nesta noite, porque Tu és Deus, Rabachuricanta, Rabachai, e Tu estás aqui neste lugar. Só não sente a presença de Deus quem não quer. Ele está passando aqui nesta noite. Eu vim prestar um culto a Deus. O que você veio fazer aqui, pastor? Eu não vim assistir um culto, eu vim prestar um culto a Deus. É isso que eu vim fazer nesta noite. 10 leprosos encontram-se com Jesus. Entre aqueles leprosos eu comecei a conjecturar comigo mesmo. Certamente haviam homens que tinham sido ricos, quem sabe alguém ali que tinha conhecido a lei, quem sabe entre aqueles leprosos havia como samaritano outras pessoas de outras nações. Entre aqueles leprosos haviam muitas pessoas, a Bíblia não tece comentário, e aqui eu não vou inventar nada, mas certamente eram 10 homens que tinham uma história, eram 10 homens que tinham tido uma vida. E para que você possa entender, quem sabe entre aqueles 10 leprosos haviam pessoas que mereciam ser curadas, e outras que aos olhos das suas famílias e até mesmo aos olhos daquela sociedade não mereciam ser curadas. Não dá para saber, mas eu te garanto uma coisa, porque nós olhamos para os leprosos e pensamos: não, naquela época, para você entender um pouquinho, a lepra era a pior desgraça que poderia acontecer com o ser humano. A lepra era uma maldição. Eu anotei algumas coisas aqui, mas a Bíblia fala em Números capítulo 5, e diz assim: falou o Senhor a Moisés dizendo: ordena aos filhos de Israel que lancem fora do arraial a todo leproso, e a todo que padece de fluxo, e a todos os imundos por causa do contato com algum morto. Desde o homem até a mulher os lançarei fora do arraial, para que não contamine o arraial, no meio dos quais habito. A lepra era uma desgraça, era uma peste, era uma maldição. E o interessante é que um texto de Flávio José, tentando descrever como eram, estou imitando hoje o pastor Walter, né? Estou usando todas as minhas armas, né? Dizia que o leproso tinha úlceras que vinham gradualmente nas diferentes partes do corpo. O cabelo dele caía, as sobrancelhas desapareciam, as unhas amoleciam e caíam, e mais tarde os dedos das mãos e dos pés apodreciam, as gengivas elas se encolhiam e todos os dentes da boca caíam, e por fim os olhos saltavam, a língua caía na própria boca, às vezes partia parte da língua, e essas pessoas elas não conseguiam nem falar coisa alguma. No estágio final da lepra, a pessoa parecia um animal. Ela não podia ter contato com a sociedade, não podia ter contato com seus amigos, com seus parentes. E além de tudo, ela sofria uma maldição tão terrível, tão tremenda, que elas não poderiam chegar perto, principalmente de Jesus. Por quê? Porque quem tocasse ali, Jesus era um homem santo, e elas eram imundas, consideravam imundas. E a Bíblia diz no texto, isso aqui que eu achei lindo, que essas pessoas, elas foram até Jesus. Ei, eu não sei como que você está, eu não sei como você está, como está o teu coração no meio de tudo isso que você está vivendo. O Espírito Santo já falou aqui nesta noite, que Ele nos trouxe aqui para dar um alento, aleluia, para levantar a nossa fé,
para nos animar diante dessas tempestades, para nos dar força para vencer as tribulações. Quem sabe algumas pessoas estão ouvindo agora esta palavra e estão entrando até em depressão. Aí o Senhor me traz aqui nesta noite para dizer: esses leprosos não olharam para a situação que eles estavam vivendo, mas eles foram até Jesus. Se você nesta noite veio para ver Jesus aqui, Ele está aqui. Se você veio aqui nesta noite para ouvir uma palavra dEle, Ele já está na casa. Ele tem poder para curar, para levantar. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para mudar a história que você está vivendo. Quando Jesus chega, milagre acontece. Quando Ele fala, ninguém pode impedir o seu agir, porque Ele é Deus. Você crê nisso nessa noite? Amém? Ele é Deus, Ele é Senhor. E eles foram até Jesus, mas tinha uma barreira. Como eles poderiam tocar em Jesus? Como eles poderiam se aproximar de Jesus? Aqui no texto diz: esses 10 homens leprosos pararam de longe. Eles ficaram olhando Jesus de longe passar. Eu não sei que distância é de longe, mas eu acredito que uns 200, 100 metros. E eles ficaram olhando Jesus e de repente eles começaram a clamar. Ele simplesmente diz o texto aqui, no capítulo 11, no capítulo 17, verso 11. Eles disseram: mestre, tem misericórdia de nós. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. A misericórdia do Senhor se renova toda manhã. Eu não estou aqui pregando esta palavra para você porque eu sou perfeita, não sou, mas é porque a misericórdia de Deus me alcançou. Sabe quem tem livrado você dessa pandemia? É a misericórdia do Senhor. Sabe quem tem livrado a tua casa? É a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor é a nossa bandeira, aleluia. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite. E eles clamaram: Senhor, tem misericórdia de nós. Eles foram a pessoa certa. Poderiam ter ido, quem sabe, para Jerusalém, subir ao templo, para o sumo sacerdote, ou Anás, ou Caifás, eu não sei, ou até um outro sacerdote daquela época contemporâneo. Poderiam ter seguido algum tipo de ritual para tentar ter o objetivo da cura alcançado, mas eles foram para a pessoa certa. Jesus é o único Senhor, aleluia. Jesus é o único que pode mudar essa história que você está vivendo. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Não há outro homem no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem homem, nem mulher, que pode interceder pela nossa vida. Mas existe um homem, aleluia. Existe um Deus homem que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e está em pé à destra de Deus, e Ele intercede por nós. Eu me maravilho, irmãos, com isso, porque Deus se compadece das nossas fraquezas. E nós temos um sacerdote que também assim o fez e o faz. E ele intercede a Deus por nós, aleluia. Ele diz assim: olha, o pastor Moisés não merece, Pai, mas a minha graça, o meu amor, a minha misericórdia está sobre a vida dele, porque ele creu no meu sacrifício. Ei, o sacrifício do Senhor é perfeito, o sacrifício do Senhor é eterno, o sacrifício do Senhor é poderoso. Talvez você tenha entrado aqui nesta noite, está enfraquecido, enfraquecida. Satanás está tentando te tirar da presença do Senhor, mas a graça de Deus tem poder para te alcançar, como alcançou esses 10 leprosos aqui. Eles não mereciam nada. Se você for olhar bem, eles não mereciam nada. Eles viviam leprosos. Qual foi a reação de Jesus? Eu comecei a analisar. No versículo 14 diz: e ele vendo-os disse: ide e mostrai ao sacerdote. Na primeira vista aqui, olhando esse texto, eu penso: Jesus cumpria. Então Jesus dava valor à lei, porque a lei mandava que a pessoa fosse lá e se apresentasse ao sacerdote. Levítico capítulo 13, 4-6 diz: mas se a empola da pele da sua carne for branca, e não parecer mais aprofundado do que a pele, e o pelo não se tornar branco, então o sacerdote o encerrará, aquele que tem a praga, por 7 dias, e ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga, depois de 7 dias desaparecer, o sacerdote de novo colocará ele separado mais 7 dias, e então, se ela sumir,
ele irá declará-lo limpo. Aqueles homens tinham que comparecer ao sacerdote, ele analisava eles, olhava, e ali ele ia dizer se eles estavam ou não curados. Mas o que eu acho interessante é que aqueles homens fizeram algo diferente. Quem sabe eles esperavam que Jesus botasse a mão sobre a cabeça deles, ou até mesmo com uma ordem eles fossem curados na mesma hora, mas não. Eles continuaram leprosos, andando até o sumo sacerdote, até o sacerdote daquele lugar. Quem sabe um perto do outro andando assim, e olhando para ué, mas você está leproso, cadê teu nariz? Estou sem nariz. Cadê teu pé? Estou sem pé. Ué, andando assim, mancando, com dificuldade, a lepra coçando ainda no seu corpo, e eles começaram a andar em direção ao sacerdote, obedecendo. A primeira coisa que eu tiro desse texto é a obediência. Eles obedeceram a Cristo, eles obedeceram a palavra de Deus, e eles foram até o sacerdote. Por que será que eles foram? Porque eles obedeceram a palavra que Jesus havia lhes dado. Vão até o sacerdote, até que de repente, quando chegaram lá próximo ao sacerdote, um olhou para o outro e falou assim: rapaz, teu nariz voltou. O que aconteceu com a tua orelha? Eu estou com uma pele de uma criança. Eu estou curado. E eles começaram a ficar maravilhados. E eu acredito que eles obedeceram e foram até o sacerdote. O sacerdote olhou para aqueles 10, analisou e disse: ei, vocês têm que cumprir o que está na lei. Vocês vão ficar separados aqui num canto 7 dias. Eu vou dar uma olhada. Depois de 7 dias eu vou dar uma outra olhada, e conforme aquilo que eu ver na vida de vocês, se vocês estiverem curados, vocês vão trazer 2 pombos e vão sacrificar ao Senhor, 2 aves, e vocês vão ser declarados limpos. E os 10 leprosos ficaram lá esperando acontecer alguma coisa. Olharam, estavam curados, de repente se retiraram para algum lugar e cumpriram a lei. Só que teve um leproso um que estava curado ali, que disse: a lei não fez nada por mim. Eu vim aqui cumprir a lei, mas quem me salvou, quem me curou, quem me redimiu é maior que a lei. É maior que tudo, é maior do que qualquer homem que eu já conheci. A sua palavra é poderosa. Não foi o sacerdote que me curou, não foi os ritos de Moisés, mas foi alguém que é muito maior do que ele. Olha, vocês vão ficar aí esperando? Mas eu não. Eu tenho que voltar para agradecer. Eu tenho que voltar para glorificar a Deus por esta cura que ele tem me dado. Aqui eu tiro uma lição maravilhosa desse texto, é que eles obedeceram a Deus, sim, obedeceram, foram até o sacerdote, mas entenderam, aleluia, que maior do que a lei era aquele que havia falado com eles, é Jesus. Ei, maior do que qualquer homem, maior do que qualquer, quem sabe, pastor, qualquer denominação, qualquer placa que você possa carregar no teu peito, maior do que qualquer ritual que você possa carregar na tua vida, maior do que tudo isso é Jesus de Nazaré. É Jesus aquele que cura, é Jesus aquele que restaura, é Jesus aquele que faz um milagre na nossa vida. Ele é maior. Eu sou apaixonado por Jesus. Apaixonado é uma palavra fraca para descrever o que eu sinto por ele. Eu amo a Cristo. É claro que o meu amor não é perfeito como o dele. Meu amor é trôpego. Eu sou falho. Muitas vezes eu digo que vou fazer de um jeito e não consigo, porque eu sou um pecador, me esforçando para chegar diante dele um dia e dizer: Senhor, assim como o apóstolo Paulo, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Eu estou lutando como você, meu amigo que está sentado nesse banco, para um dia chegar diante do Senhor de cabeça erguida e entender que não foram as nossas obras, mas foi a graça de Deus. A graça nesse Deus que nos amou, ainda quando estávamos leprosos, doentes, sem uma parte do corpo, Ele nos encontrou destruídos, quebrados, sem projeção alguma, e mudou a história da nossa vida. E eu quero dizer para você nesta noite que o que eu prego aqui não é, quem sabe, algo motivacional para você sentir alegria, não, mas é algo para você sentir no teu coração, aleluia, e glorificar a Deus em agradecimento, porque um dia
você também, como aquele leproso, você foi alcançado e hoje você está limpo. Você está limpo pelo poder desta palavra. Você, quando levanta a mão para o céu, Deus não olha os nossos pecados, mas olha o sangue derramado naquela cruz, nos purificando de todo mal, aleluia, e nos faz co-herdeiros com Cristo das bênçãos materiais e espirituais nele. O ex-leproso, porque se eu perguntar para você, quantos leprosos voltaram para agradecer? Nenhum. Porque todos que eram leprosos foram curados. Nenhum mais era leproso. Este homem que voltou era ex-leproso, ele não tinha mais lepra. Juntamente com os 9. Jesus curou a todos, independente se mereciam ou não, se eram agradecidos ou não. Ele curou a todos que pediram por ajuda, que pediram o seu auxílio. Ele restaurou a todos. Mas 9 dos ex-leprosos não foram agradecer a Cristo. Preferiram, quem sabe, cumprir o que a lei mandava, ou até mesmo irem para as suas famílias. Mas aquele leproso, ele se converteu realmente no seu coração. E eu acredito que na sua alma ele disse: eu não quero só ficar curado dessa enfermidade, não. Eu quero ser curado na alma. Eu quero ter um encontro real com Ele. Eu quero sentir, aleluia, agora que eu estou curado, eu quero sentir o toque dEle na minha mão. Eu quero sentir a voz dEle falando próximo ao meu ouvido. Não vai ser algo distante, eu quero ter intimidade com Ele. E esse leproso voltou. E a Bíblia diz que ele voltou glorificando a Deus. Quantas pessoas recebem uma bênção e não conseguem glorificar ao Senhor? Quantas pessoas recebem um presente e não conseguem reconhecer que foi Deus? Elas acham que ela mesma. Foi a minha capacidade intelectual que fez eu terminar, pastor, essa faculdade. Eu sou muito inteligente, eu passei naquele concurso lá porque eu era bom mesmo. Eu entrei na empresa porque eu era o melhor dos candidatos, pastor. Pastor, eu sou uma pessoa capaz, eu tenho competências, e é por causa da minha competência que a porta se abriu. Não, a porta se abriu porque Deus abriu a porta para você. Aleluia. A vitória que nós temos como servos de Deus acontece porque existe um Deus que está com a mão estendida para abençoar o seu povo, para abençoar a tua vida, para abrir portas aonde não há portas, para mandar, aleluia, provisão mesmo quando não há nada. Ele consegue porque Ele é Deus e é poderoso. Reconhecer quem Ele é na nossa vida. Me lembro de alguém que uma vez foi pregar numa igreja e disse para mim: pastor, preguei demais. Falei: meu Deus, ninguém prega demais, quem prega é o Espírito Santo. Nós não pregamos nada. Quem fala através de nós é o Espírito Santo. Enquanto eu estou falando, de repente você está aqui no templo, essa palavra para mim não está servindo para nada. Mas lá na live, lá tem alguém que quem sabe está carregando aí uma lepra aí, ninguém sabe. Aparentemente ninguém sabe do como está o seu coração, está ferido, está machucado. Mas o Senhor está te visitando agora. O Senhor está curando essa ferida no teu coração e mudando essa história que você tem vivido hoje. Esse ex-leproso glorificou a Deus, dando glórias em alta voz ao nome do Senhor. Um coração convertido tem vontade de glorificar o nome do Senhor. É aquilo que o pastor Walter disse, que um cristão que não quer estar aqui na casa de Deus, não sente saudade de cultuar na casa de Deus, ele não tem algo errado, ele não é um cristão genuíno. Um cristão que é convertido pelo Espírito Santo, diz como Davi, aleluia, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, aleluia. Um cristão que ama a Deus, sente falta de estar em comunhão com a igreja. Eu sei que tem muitos irmãos que não podem estar aqui por causa da Covid-19, mas aquele que está em casa e é cristão, o coração está apertado, porque tem vontade de estar na casa do Senhor. Mas você que pode estar aqui nesta noite, valorize esta oportunidade e levante a sua mão e dê um glória a Deus aí, dê um aleluia, porque você pode louvar ao Senhor. Sabe, a segunda coisa, ele reconheceu o Senhor como Deus, ele se prostrou e o texto diz, e o adorou. Dos 10 leprosos, apenas um focou o seu coração para reconhecer a grandeza do Senhor.
Interessante que quando Deus ele coloca percentuais, assusta, né? De 10, 1. 10% apenas reconheceu. Eu quero fazer uma pergunta para você hoje. Você reconhece o que Deus faz na tua vida? Você é agradecido a Deus por aquilo que Ele faz? Você é agradecido a Deus pelas pessoas que Deus colocou no teu caminho e abençoou a tua história da tua vida? Paulo escrevendo de sede em tudo agradecidos, porque essa é a vontade de Deus. Gratidão, agradecido realmente por aquilo que alguém faz por você. Eu não me esqueço pelas pessoas que me abençoaram na minha trajetória. Eu não me esqueço. Às vezes assim, sabe, Joel, eu olho assim, pessoas que me estenderam a mão há muitos anos atrás, e eu penso, não tem como pagar pelo que fizeram por mim, não tem como eu pagar aquilo que eles fizeram na minha vida, mas eu sou agradecido. Eu sou grato, sabe por quê? Porque Deus colocou pessoas como anjos na minha vida para me abençoar. Tem até uma pessoa que já está com o Senhor, chamado Luiz Fernando Aldir, que quando eu saí da Marinha, ele me chamou e falou: você vai fazer concurso para o Exército, eu vou te ajudar, tu vai passar. Eu não tinha dinheiro para pagar um cursinho, e eu peguei os livros, ele me emprestou todos os livros de matemática dele, e ele estava na escola naval no último ano, e eu ia na casa dele, aquele jovem ficava 2, 3 horas no sábado de tarde, todo sábado de tarde me ensinando matemática, e ele dizia para mim: você vai passar. E um dia eu disse: mas Luiz, por que você faz isso, Fernando? Você não ganha nada, financeiramente eu não posso te pagar, por que você faz isso? E ele disse: porque um dia alguém fez isso comigo também. Se hoje eu sou o que sou, porque alguém um dia estendeu a mão para mim e me abençoou. E assim como eu sou agradecido, você também tem que ser agradecido, não a mim, mas a Deus, porque é Deus que vai abrir essa porta para você. Quando Deus abriu a porta, eu passei, uma das primeiras pessoas que eu contei foi para ele. Eu me lembro que ele chorou de tanta alegria e disse: glória a Deus que abriu esta porta na tua vida. E eu sou grato a Deus pela vida dele. Quando chegar lá no céu, eu quero dar um abraço nele e dizer: aí Luiz, valeu a pena, aleluia. Agradecido a Deus, agradecido ao seu pai, à sua mãe, agradecido ao seu pastor, à sua pastora, agradecido àquele que Deus colocou sobre a tua vida para tentar desenvolver um ministério em você. Eu tive pastores que desenvolveram ministérios na minha vida que até hoje não estão comigo mais, não são meus pastores, mas eu sou agradecido à vida deles, porque foram eles que abriram as portas para mim. Pastor, alguém diz: mas se não fosse ele, seria outro. Não, meu querido, não sei, mas eu sei que Deus usou eles para abençoar a minha vida. O ex-leproso se prostrou e reconheceu, ele se encurvou no chão diante do Senhor, ele se rebaixou, ele se prostrou diante de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta: você hoje veio aqui neste culto e está disposto a se prostrar diante do Senhor? Está disposto a aniquilar o teu eu, a tua vontade, a tua vaidade, o teu orgulho, e dizer para Ele: Senhor, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não possuo nada, mas eu creio num Deus que pode, num Deus que é e num Deus que faz. Meu Deus, eu creio que o Senhor tem poder. Assim como o Senhor curou esse leproso, eu me prostro diante das tuas mãos e coloco esse problema nas tuas mãos hoje, Senhor. Você crê nisso? Não importa o problema lá na minha casa: pastor, está difícil levar isso, pastor, é no meu trabalho, pastor, está complicado, como que eu vou resolver? Se prostra na presença do Senhor como esse leproso, e você vai receber a tua vitória. Esse ex-leproso teve um coração grato, e aconteceu algo tremendo. Aqui eu vou finalizar a minha mensagem. Ele nasceu de novo. Ele nasceu de novo. Quando Jesus falou para ele: ei, a tua fé te salvou. Jesus não estava falando da lepra. Aqueles 9 não receberam uma palavra de salvação como aquele leproso, porque aqueles 9 não se converteram, mas aquele leproso sim. Aquele leproso se converteu porque ele reconheceu a soberania de Cristo.
E quando ele o adorou, aconteceu o maior milagre daquele dia, daquela semana, quem sabe daquele mês. Não foi o milagre da cura dos leprosos, não. Um dos maiores milagres que está registrado em Lucas capítulo 17, do verso 11 ao 19, é a salvação de Deus na vida daquele leproso. Jesus, aleluia, te deu o maior milagre. Você que entrou aqui nessa noite, você que está na sua casa ouvindo essa live, você que está aqui ouvindo esta palavra, o maior milagre Jesus já te deu, que foi te salvar, aleluia, da condenação do pecado, e foi escrever o teu nome lá no livro da vida. Esse é o maior milagre. E aqui eu finalizo esta palavra fazendo uma pergunta para você: como que você está hoje? Como que está o seu coração? Deus quer curar você. Deus quer mudar essa história, Deus quer transformar esse cativeiro em alegria. Deus quer. Se coloque de pé, igreja do Senhor. Feche teus olhos aí. Nós podemos fazer isso, né? Quem sabe você entrou aqui nesta noite com o coração apertado, desanimada, desanimado, precisando de um milagre. O Jeová Rafá está aqui. Você que está em casa ouvindo essa live, quem sabe você precisa de um milagre sobrenatural na tua vida. Eu pertenço a um grupo de indígenas que hoje, não estou exagerando, uns 30, 20 estão internados em UTIs. Muitos da tribo lá onde eu estou, lá do Alto Amazonas, estão morrendo por causa da Covid-19. E eu fico pensando, meu Deus, é só a graça de Deus, é só a graça. Eu quero dizer para você que entrou aqui, quem sabe está com depressão, está aflita, está aflito, sua alma está abatida. Deus quer te curar hoje. Deus quer mudar essa história, Deus quer transformar o teu coração. Feche teus olhos aí, feche teus olhos. Oh Senhor, quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Diga para o Senhor: quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Tua voz tá e me faz prevalecer. Cante! Deus do impossível não desistiu de mim. Tua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível, Deus do impossível. Senhor meu Deus, essa palavra ministrada aqui nesta noite, Senhor, ela é poderosa, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, ela vai até a divisão da alma e do espírito, ela discerne os propósitos do coração, ela é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para levantar. Esta palavra é viva. E enquanto eu estou pregando esta palavra, eu sinto o teu Espírito Santo aqui. Fogo do Espírito Santo, poder, ó Pai, do Espírito Santo, dínamo, Senhor, e autoridade vinda da tua parte do alto, para curar, para repreender,
para, Senhor, abrir portas aqui nesta noite, abrir portas, Senhor, e repreender toda lepra, toda depressão, toda enfermidade. Ó Pai, Tu estás aqui, Senhor, neste lugar, e em nome de Jesus, pela autoridade da Tua palavra, que caiam agora, Senhor, e sejam dissipadas todas as armas de Satanás. Ó Pai, que caia todo principado, toda potestade, toda mentira. Ó Deus, vai desfazendo laços, Senhor, vai desfazendo, Senhor, pensamentos do maligno. Ó Deus, a Bíblia diz que aquele que está em Ti, o maligno não toca. Em nome de Jesus, cerca, Senhor, este homem, esta mulher, cerca a sua casa, cerca, Senhor, os seus bens, cerca esse templo, ó Pai, que eles estão, que é o seu corpo, o templo do Espírito Santo, e que nenhuma praga chegue, ó Pai, na vida deles. Meu Pai, eu quero declarar em nome de Jesus a bênção, eu quero declarar a vitória, eu quero declarar o renovo, eu quero declarar o milagre pela Tua graça e pelo Teu poder, em nome de Jesus, amém, amém. Diga: Deus do impossível, diga, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. Oh, Deus do impossível, Deus do impossível, glória a Deus, Deus do impossível. Dá um aplauso ao Senhor, dá um glória a Deus, dá um glória a Deus. Eu quero já finalizar essa live para quem está em casa, né? Nós vamos continuar aqui tendo culto. Eu sempre finalizo dando a bênção apostólica para a tua vida, cantando um louvor que nós gostamos muito aqui, que é uma nova história. Nós vamos estar recolhendo as ofertas, os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor, né? E vamos depois da finalização da nossa live. Dá um lá maior aí para mim. Coloca tuas mãos assim. Quero mandar um abraço para todos os pastores, não puderam estar aqui, o pastor Luiz. Não está bem, a sua esposa está meio gripada, não achou prudente não estar aqui. Pastor Sebastião Benedito, a sua esposa, a pastora Pedrina, né, devido a estarem na faixa etária mais avançada, acharam prudente não estarem aqui. Pastor Rodrigo, pastor Ednei, né, a pastora Dilma está trabalhando, nos avisou. A todos os obreiros que não puderam estar, aquele abraço em nome de Jesus. Dá lá, por favor. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei da sua boca, te abençoarei. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Todos dizem: dá um aplauso ao Senhor, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.